Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro da sua casa e ter uma renda extra em dólar, você pode aprender a montar um negócio digital como eu fiz. É só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição. Eu tenho uma questão aqui, né? Vocês estão falando de política, a gente está aí próximo das eleições, e eu percebo muito, vocês que entendem, por exemplo, de fundos imobiliários e ações, de que os políticos estão sempre avançando no dinheiro da galera, né? Então, muitos políticos falam que o problema do Brasil é ter pouco imposto. Por exemplo, dividendos não são taxados, que deveriam taxar. Por outro lado, os caras gastam dinheiro pra caralho em telefone, carro, não sei o que tal. Roupa, casa. Roupa. Então, porra, os caras se indenizam, né? Tipo, eu moro na cidade, aí o cara tem indenização. É uma loucura, né? Só que eles não falam de nada disso. A pessoa que mora numa comunidade, ou até uma pessoa com, vamos dizer assim, uma raiva do Estado, por que vocês acham que ele acaba achando que a solução é taxar os dividendos, taxar mais os ricos, e não que os políticos parassem de gastar dinheiro à toa? Por que vocês acham isso? Vocês acham que os políticos trabalham para enganar a pessoa? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que analisar também, Charlão, Manda bala. que se você vai na quebrada, a maioria tá pouco se fudendo de quem é o político, se é esquerda, se é direita, e não tô vendo ninguém pedindo mais imposto, taxar rico. Eu tô vendo o pessoal acordar às 5 da manhã para trabalhar. O cara não tá focado nisso. Agora, o média alta, o cara que é mais populista, que tem aquele sonho socialista de que seja tudo grátis, mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Se você tem algum serviço grátis, você está pagando imposto por isso. Então, essa galera que tá na quebrada, poucos estão nessa vibe de vamos taxar rico. Não, o cara só quer trabalhar. E eu tava falando com o Murilo esses dias que eu vejo uma narrativa na mídia muito grande falando assim, não porque os pobres estão querendo mais auxílio, não porque os pobres estão isso, mas quem é que tá falando? São os pobres mesmo que estão falando? Sai o... Sai do leitor. Diz leitor. Aí tá lá o professor da faculdade. Só que não é a pessoa que tá trampando mesmo. Eu vejo nitidamente, todo mundo que é da quebrada não tá nem aí para político, porque como o Murilo falou, o cara só vai lá em época de eleição. Você vai ver as músicas que a gente escuta, rap, funk, todo mundo tá criticando todos os governos. Não tem ninguém apoiando Lula, apoiando Bolsonaro, ninguém tá nem aí. As pessoas só querem... A galera tá puta mesmo com tudo. A galera tá puta com tudo. Por quê? Porque cada vez tá pior. É aquela rua esburacada que tá desde que a pessoa nasceu. É aquele cara que abriu a lanchonete, a padaria na pandemia e veio a prefeitura e falou e fechou, sendo que o cara tá vendendo pão. Mas ele não fechou a padaria que é 24 horas no bairro tal, entendeu? Entendi. Então, eu acho que o pessoal não tá ligando, vamos taxar o rico para eu ficar rico também. Não então, será isso. que quem tem interesse em taxar e os políticos criam tipo uma cortina de fumaça? Uma narrativa, né? Porque uma narrativa? Eu queria ver essa galera que tá falando, o pobre tá pedindo isso, mostrar o pobre falando isso, entendeu? Eu quero mais imposto, não sei o que. Não existe. Não existe, porque assim... o cara tá puto que ele tá pagando caro no feijão, no arroz, na gasolina, como que ele vai querer mais imposto? E na nota, vem lá escrito, você põe, vamos encher o tanque, vai estar escrito lá que a metade foi imposto. Porque aí a gente pode voltar, eu tava esperando o Pete voltar, porque a gente tem que entrar no assunto. Não poderia acabar o podcast hoje sem falar da deputada. Não, mas a gente esquece. Na hora a gente esquece. A deputada que falou que os colégios não precisam de educação financeira. E eu já crio... o nome dela, Dona Luciana, né? Isso. Dona Lu. E eu já crio vínculo com isso que você tá falando. Tipo... você não pode educar o cara de baixa renda, porque senão ele vai te exigir mais. Exatamente. E ele vai descobrir que ele paga um trilhão de impostos. Que o problema dele não é o cara rico ou classe média. O problema dele é o político. Exato. Qual a opinião de vocês sobre a fala dela dizendo que não precisava de educação financeira nos colégios? Isso é um crime, na minha opinião. Mas pode... Mano, a fala dela foi 100% infeliz, né? Porque, assim, de onde eu vim, cara... Eu não tive educação financeira. Eu sei que eu era criança, ia no mercado com a minha mãe, pedia uma bolacha e minha mãe não tinha condições financeiras de comprar. Né? E a fala dela, uma parte ali, ela diz o seguinte, é porque vai ser como fosse um pecado o professor ensinar para o aluno da escola pública, o pobre, a se educar financeiramente. Né? Como se ele não precisasse ter um conhecimento ali para administrar o pouco que ele tem. Né? E esse cara é o que mais precisa. Porque às vezes... Esse cara, ele tá lá deixando um dinheiro na poupança parado,
ou se falando ali de organização financeira, ele está gastando um dinheiro que, em tese, tem uma parte aqui que é gasto supérfluo, tem outra que às vezes ele deixa num lugar que acaba desvalorizando, algo do tipo. Às vezes ele vai no supermercado, né, e por ele não fazer uma lista do que ele precisa para dentro de casa, ele acaba levando muito mais do que ele precisa. E acaba gastando dinheiro, e aí aquele alimento vence dentro de casa, estraga, e ele perdeu o alimento e o dinheiro. Né? E a educação financeira vai contribuir para o cara ter essa consciência de consumir bem. Né? Eu acho que, às vezes, essa deputada deve ter confundido que educação financeira, investimentos em ações, criptomoeda. Não, é muito antes disso. É a pessoa pegar o salário dela e falar assim, pô, por que o banco tá me descontando aqui R$20? Tá ligado? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Pô, por que o meu cartão de crédito tá vindo isso daqui de juros? Por que tem um gerente falando aqui para eu colocar numa capitalização? Né? Então, pelo menos questionar o que tá acontecendo com o dinheiro dela. Trabalha muito mais de base, né? Muito mais base, muito mais base. Tá ligado? A educação financeira não é só começar a poupar, né? É você controlar e sair da dívida. E isso, mudar seu hábito em relação ao dinheiro. E quando a gente fala para isso ser implementado na escola, a criança que vai estar aprendendo pode chegar no pai e na mãe e falar, mãe, isso aqui tá errado, vamos mudar, tá ligado? Por quê? Porque eu aprendi na escola, na aula de educação financeira, que a gente deve ir pelo caminho A, B e C. Você pode transformar as novas gerações, né? Com certeza. Cortar esse ciclo. Com certeza. Cortar esse ciclo de fracasso, né, com finanças. Você vê 70% da população endividada e ela ainda fala lá, né, que pô, não dá para ensinar educação sendo que nem tem dinheiro. É a mesma coisa que falar que eu não vou ensinar português porque o cara não sabe ler. É ridículo a fala dela. É ridículo. Agora, a gente sempre escutou, eu pelo menos escuto há muitos anos, né? O Estado trabalha para a pessoa não aprender e tal. E a gente falava, mas não é bem assim, né? Ninguém vai trabalhar para a pessoa não aprender. Aí quando a gente vê uma deputada dessa falando, você fala, caralho, o Estado trabalha para a pessoa não aprender, né? E aí era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo. O pior disso, Charlão, é que quando, né, eu acabei até puxando lá os gastos de gabinete dela. Nossa, fala aí, com fala aí. Cara, com carro. 10K com Luciano, Sedex. Por favor, R$10.000 prestem atenção, galera. A deputada que é contra a educação financeira gastou, pode falar, R$10.000 em Sedex, né? E ainda veio se justificar, falando, não, mas Porra, eu mandou enviei um não sei carro quanto. pelo Sedex, né? Falou assim, como que é que eu falei? Falei, pô, deputado, e marquei ela no Twitter. Pra ler cartilha que ninguém lê, você Exato. tem que saber priorizar seus gastos. O que mais Exato. que ela gastou? 10 mil em Sedex? 10 mil em Sedex. Pedir indenização do carro, Isso, lá, que ela usa o carro 6 pessoal mil. para trabalhar. Indenização do próprio carro. 10 mil, ela tá indo trabalhar o quê? De Mercedes, Maybach? Não tem, Não, né? só pode. R$800 em linha telefônica. Mano, Eita, R$800 em ela linha tá no telefônica. chatline, hein? Não, e numa época, vamos lá, por exemplo. Numa época de WhatsApp. E eu ia falar isso agora. Exato. Então, será que se fosse o dinheiro dela, ela usaria o telefone ou usaria o WhatsApp? Obviamente É não. exatamente isso. E assim, aí a gente vê que ela não tem educação financeira, principalmente com o dinheiro da população. E aí ela vai e nega educação financeira para a própria população, que está pagando ali a verba de gabinete dela. Então entra numa hipocrisia muito grande de que ela vai lá, faz um discurso como se ela tivesse certa, falando, não tem que ensinar educação financeira pro pobre. E aí ela pega o dinheiro do pobre através de impostos e gasta de qualquer jeito. Tá ligado? Então, como que uma deputada tem coragem de fazer isso e acreditar que tá certa ainda? Tá ligado? E se ela não concordava ali com o projeto de lei e tudo, ela poderia apontar as deficiências do projeto. Aí é uma coisa. Boa. Ó, eu acho Aí que... é uma coisa. Nossa, são muito ponderados. Para ensinar a educação... Ela podia falar assim, olha, para ensinar a educação financeira, que seja obrigatório incluir tal e tal coisa. Né? Mas você acha que ela quer estudar até esse ponto? Ela não sabe nem gastar com Sedex. Tá foda. Exatamente. E aí eu acabei respondendo ela ainda no Twitter. Eu falei, pô, deputada, Eu gostei dessa. Com essa indenização aqui, eu acho que você pegou seu carro e foi junto com o correio entregando essas cartas no sul todo, porque não é possível gastar 5, 6 mil reais com indenização E ela de ainda carro. quis se defender falando que o uso foi para as minorias e tal, né? Ela meteu indígena e usando LGBT a história no que você meio. falou, né? É sempre uma narrativa.